Olha, agora eu vou conversar com a turma do curso de Letras Português da UESP, que transformou a obra de Eça de Queiroz em cinema. Vamos ver? Venha cá, professora Débora Lívia, e vocês também, meninos. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela participação, pela presença de vocês. Quero saber se é todo mundo ator e atriz por aqui, diretor, produtor. Gente, quando falam nos livros de Eça de Queiroz, a primeira obra que vem à mente é o quê? O Primo Basílio, não é? E aí eu lembro das novelas de época, todas as vezes que o Primo Basílio aparecia na novela, eram com as mulheres indignadas, surpresas com aquela obra de cunho mais sensual, né? Vocês se debruçaram sobre o Eça de Queiroz nessa perspectiva ou não? Exploraram outras obras? Olá a todos que nos assistem. Sim. Olá, Viviane, obrigada pela oportunidade. Professora, fique à vontade. Muito obrigada. Nós trabalhamos a literatura portuguesa na disciplina da UESP, Literatura Portuguesa 2, e entre os principais expoentes da literatura portuguesa, nós não poderíamos deixar de destacar Eça de Queiroz, cuja obra realmente inicia o realismo em Portugal. Nós trabalhamos a obra O Primo Basílio, sim, né, os aspectos gerais dela, mas também focamos muito pela carga horária da disciplina, um pouco reduzida, enxuta. Sim. Nós focamos muito na leitura, no estudo de contos. E esses contos, justamente por serem mais acessíveis, um texto mais curto, então nós conseguimos mais construir, leve, né? Exatamente, nós conseguimos construir uma sequência didática de análise, roda de leitura em sala, para depois passarmos às adaptações. Quanto à questão da sensualidade que existe na obra, realmente o Eça de Queiroz é muito característico dele, a crítica social, a crítica às mazelas sociais, a hipocrisia da igreja à época. Então, essa desconstrução da mulher como alguém perfeita, como o romantismo apresentava, é realmente uma característica não apenas dele, mas de todos os escritores do realismo em Portugal e no mundo inteiro. Maravilha. E aí, professora, eu tenho a impressão que é uma atividade didática que propõe transformar uma obra, né, de Eça de Queiroz, uma obra produzida em outro século, para o cinema, seja bem desafiadora, mas seja muito gostosa de se fazer. É uma maneira muito lúdica e divertida de se aprender, né? Exatamente. A UESP, em geral, sobretudo a UESP Campus Clóvis Moura, ela sempre tem muito esse objetivo, esse intuito, sobretudo na formação de professores, de transformar realmente o ensino da literatura, por exemplo, como algo prático, algo que o aluno realmente vai usar no seu dia a dia, no seu cotidiano. E a literatura, ela tem essa característica, ela é transformadora por natureza. Então, quando nós trazemos esses textos para o cinema, né, quando os alunos se tornam os atores ali, atrizes desses contos, obviamente a gente consegue uma imersão muito maior, um contato muito maior. E como eu disse para ele, a UESP está formando professores. Então, nós precisamos de professores cada vez mais dinâmicos, proativos, que realmente vão conseguir tirar a atenção do aluno da tela, do celular, para a aula, para a leitura, colocando ali cada coisa no seu respectivo lugar. Maravilha, professora. E olha, a UESP realmente ela consegue fazer profissionais extraordinários. Ó, aqui, ó. Uma jornalista formada pela UESP. Muito bom. Bom, gente, eu quero que vocês se apresentem e que falem um pouquinho de como é que foi participar desse projeto. Meu nome é Nayara, nós somos estudantes do 5º bloco do curso de Letras. Foi um projeto bem desafiador transformar, né, essa obra literária em um curta-metragem, porque a obra ela apresentou a linguagem mais rebuscada. E já na curta-metragem a gente trabalhou com a linguagem mais simples, que pessoas, desde crianças até adultos, conseguem entender e conseguem compreender a obra como um todo com maior facilidade. E aí você atuou dentro da obra. Sim. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu? Vamos partir do pressuposto que já esteja adaptado, o roteiro já esteja adaptado.
na execução do curta-metragem? O que você sentiu mais dificuldade? Eu acho que foi transparecer para o público, né, as emoções da personagem. Bom. Foi o mais desafiador. Entendi. E você? Eu me chamo Thalita. Para mim foi bastante desafiador participar de um curta-metragem. Eu ainda não tinha essa experiência de participar de um curta-metragem. Para mim foi algo muito enriquecedor para a minha carreira profissional. Maravilha, tá. Thalita fala baixinho, é tímida, né, Thalita? E você? Mas encenou como ninguém. Eu me chamo Wellington, também assim como as meninas, sou estudante do curso de Letras Português da Universidade Estadual do Piauí, no campus Clóvis Moura. E o mais desafiador para mim foi a questão dessa adaptação, de transformar essa linguagem, como a Nayara já falou, em uma linguagem mais simples, que o público pudesse compreender. E também, além dessa dificuldade, a gente teve a dificuldade de entender a obra em si, em olhar para aqueles aspectos que ficam mais subentendidos, que o autor coloca dentro da obra, como alguns aspectos que foram apresentados, como no conto da Nayara, que ela interpretou a questão do anel, o que esse anel simbolizava na questão da personagem, e foi algo bem enriquecedor, que vem para quebrar esse ensino tradicional da literatura que a gente tem em sala de aula, no ensino fundamental, no ensino médio, em que só coloca aquelas superficialidades da literatura, daqueles aspectos das obras literárias, sobre as escolas, e isso foi muito enriquecedor e entra assim como algo para a gente pensar na nossa prática futuramente como futuros professores Sem de letras dúvida, portuguesas. sem dúvida. Agora eu me pergunto, espelho, espelho meu, existe alguém que entenda mais de Essa de Queiroz do que esses entrevistados meus? Eu acho que essa atividade deu para dar um mergulho, né? E é exatamente o que ele falou, né, professora? Quando você propõe para um aluno que ele faça uma atividade como essa, é impossível ele conceber um curta-metragem sem que ele mergulhe de cabeça na obra e extraia de lá todas as peculiaridades. Você concorda? Exatamente. Inclusive, na minha formação, no meu processo de formação, enquanto aluna ainda da escola pública, foram essas experiências que mais marcaram a minha formação. A primeira delas, que fez, por exemplo, eu escolher ser professora, foi justamente quando a tia Rosalba, à época, ela propôs a escrita de um livro. E eu escrevi o poema e apresentei, e ela fez aquela noite de autógrafos. Então, são atividades que realmente nos fazem mergulhar, sonhar e, principalmente, acreditar na educação. E nós experimentamos, de fato, isso, que a educação nos transforma de dentro para fora. Olha que lindo. E é por isso que o Viva Educação existe, sabia? É para reconhecer o trabalho de professores como a sua, de professores como você, que tem realmente o intuito de transformar a vida dos seus alunos. Inclusive, eu também tenho uma experiência como essa. Eu tinha um professor chamado Pedro Reis, que era um professor de português, e eu tinha 12 anos, e ele fazia o jornal falado em sala de aula. No dia de apresentar o jornal falado, eu enlouquecia. E eu disse, eu vou ser jornalista, para desespero de toda a minha família. Então, gente, Essa de Queiroz, vocês fizeram os curta, esses curtas já foram apresentados, como é que foi isso? Eles foram apresentados em sala, primeiramente, foi um momento muito divertido, muito bacana mesmo, de muita interação. Essa atividade promoveu também ainda mais unidade em sala, porque os grupos se ajudaram no processo de gravação, nas edições, na montagem do roteiro também, então foi muito bom. Logo em seguida, eles têm a página na rede social, foi publicado por lá e em breve foi publicado no Instagram da UESP, da universidade, e em breve já sairá também no canal do YouTube da universidade para que todos assistam. Que bacana! Qual é o Instagram do grupo? Letras Português UESP, tudo junto. @Letras Português UESP. Então, se você que está em casa quer ver esse trabalho que eles apresentaram, basta ir no Instagram e colocar Letras Português UESP. Exato. Gostei demais desse trabalho.
Tô curiosa. Tem né? que assistir. Tenho que assistir. Agora, eu vou aproveitar a presença de vocês aqui e vou chamar uma dica de leitura. Aqui a gente tem um quadro que se chama Dica de Leitura. Toda semana, alguém manda uma dica para quem está em casa. Vamos ver qual foi a dica de hoje? Olá, meu nome é Ingrid Palmeira e eu faço parte do Clube do Livro de Teresina e eu vim recomendar a obra O Sol é para Todos. Essa obra é um clássico da literatura norte-americana e foi lançada em 1960. Em 1961, ela ganhou o Prêmio Pulitzer de Literatura, que é o prêmio mais importante. E ela narra a história de um advogado chamado Atticus Finch. Só que a diferença, a grande inovação deste livro é porque a autora Harper Lee, ela botou na perspectiva da filha dele, então na perspectiva de uma criança, que narra uma sociedade, né, ali uma cidade do interior dos Estados Unidos, uma cidade bastante preconceituosa, e o Atticus vai pegar um caso de grande repercussão na cidade, e é um caso que fala um pouco sobre o preconceito racial. Então, recomendo demais a leitura e o filme também, que foi a adaptação da obra, ganhou o Oscar na época de melhor roteiro adaptado. Então, recomendo bastante. Excelente dica de leitura. Muito obrigada pela sua participação. E agora eu vou perguntar para essa turma, né, que é uma turma muito ambientada aos livros, qual é a dica de leitura que eles têm para você que está em casa? Qual é a sua? A minha dica de leitura que eu deixo para as pessoas que estão assistindo em casa é O Cortiço. Ela é uma obra bem legal em que ela mostra vários aspectos, tem crítica social também e é muito interessante. Você? Então, a obra que eu indico é a obra São Bernardo, é a obra do autor Graciliano Ramos. Ela está mais situada ali na literatura modernista e é uma obra que critica muito esse aspecto social. Certo. Que foi publicado. Você? A obra que eu deixo é Madame Bovary, de Gustave Flaubert. É uma obra também que traz críticas sociais. E você, professora? Minha recomendação será o meu poeta preferido, a obra completa de Carlos Drummond de Andrade, um autor que trabalha com elementos do cotidiano e, através deles, consegue inspirar as nossas vivências e experiências da melhor maneira possível. Maravilha. A professora foi profunda. Carlos Drummond de Andrade, adorei. Sempre, Drummondiana de coração. Maravilha. Gente, que coisa boa ter vocês aqui. Parabéns. Obrigada. Eu tenho certeza que dessa turma, né, se vocês permanecerem nesse ritmo, os alunos de vocês vão ter muito o que agradecer futuramente, né? Porque eu tenho certeza que daqui vão sair professores excelentes, né? E especializados em essa de Queiroz. Eu tenho certeza que vocês nunca vão esquecer esse trabalho que fizeram na vida de vocês, não é verdade? A gente estava conversando entre a gente que a gente quer levar isso para os nossos alunos no futuro. É muito bom. São coisas que os alunos não esquecem. Eu lembro que eu, como aluna, nunca esqueci o julgamento da Capitu, em que eu era advogada de defesa da Capitu, com o professor Reginaldo, professor de literatura. Professor Reginaldo, um beijo bem grande para você. A gente não esquece dos professores e a gente não esquece esse esforço que eles fazem, né, para que a gente realmente aprenda. Então, parabéns e muito boa sorte para vocês. Muito obrigada e obrigada também pela oportunidade de compartilhar esse trabalho belíssimo que a UESP tem. A casa é de vocês, a casa é de vocês.